Capítulo 12. A ociosidade é a inimiga da alma. Portanto, os irmãos devem ocupar-se em certos horários com o trabalho manual, e novamente em horas fixas com a leitura sagrada. Regra de São Bento, capítulo 12. Assim que Elia Bramponi soube que seu antigo amigo e inimigo Urion Benefez estava na cidade, começou a procurar uma oportunidade para escapar de cerimônias como a vistição do novo pontífice. Quando encontrou o momento certo, insistiu que Blacktut o acompanhasse para ver o arcebispo da cidade imperial, mas com que propósito o monge não conseguia imaginar. Enquanto se apressavam para o endereço onde Benefez havia reservado residência, Blacktut confessou que tinha visto a Idrea. Havia um tremor em sua voz, e o cardeal parou de sorrir e olhou para ele severamente. Eu lhe disse para evitá-la. Eu não o desobedeci, milord. No entanto, seu demônio interno acrescentou silenciosamente. O sorriso de Bramponi retornou vagamente. Eu sei. Ela o evitou. Eu mesmo falei com ela. Onde? No escritório, enquanto você estava fora. Eu tinha pedido à segurança que a enviasse a mim na próxima vez que ela trouxesse prata da colônia. Quando péramos em Art Hollow, contei a você sobre o grupo de djinnis nas montanhas Sucamin. Eles chamam de Nova Jerusalém. Há uma antiga mina de prata que eles exploram. Ela vem à cidade cerca de uma vez por mês à outra ala do prédio para trocar prata por bônus moeda. Os contatos deles são estritamente com a ala secreta, que me mantém informado. É por isso que ela não me conhecia antes, embora eu tenha ficado muito surpresa. Nós guardamos os segredos deles. Eles temem por sua mina de prata, entre outras coisas. Você viu a bandeira papal sobre a casa de Jard? Vou lhe contar como nossa visita pareceu do ponto de vista deles, Nimue. Eles estão na fronteira de uma terra sem lei. O último grupo de homens da igreja que parou em Art Hollow acabou sendo de agentes de Texarkee, e eles desconfiaram muito da família de Jard. Um deles penetrou por trás do lugar até a trilha do penhasco e viu demais, então os guardas o mataram silenciosamente e o arrastaram para longe. Quando os outros dois perceberam que ele havia sumido, quiseram ir procurá-lo. Shard disse que havia perigo de ataques de ursos. Os guardas teriam matado os dois. A Idrea foi procurar em nome deles e trouxe de volta um pedaço de um braço com marcas de dentes e garras. Então eles rezaram sobre o braço, o enterraram e voltaram para o sul pelo caminho de onde vieram. Mas antes de partirem, deixaram Shard saber que estavam do lado de Texarkee e que todos os djinnis deveriam voltar para a nação Vatita. Então, logo após esses falsos padres de Texarkee partirem, surge um cardeal sem anel de bispo, um monge que toca violão, um nômade com um chapéu mágico e um espadachim que admite ter trabalhado para o Anegan. Além disso, se o cardeal fosse quem dizia ser, ele deveria saber tudo sobre eles, mas parecia não saber. Tudo o que eles escondem é uma mina de prata. Não exatamente. Os djinnis em Nova Jerusalém são cerca de 90% espectros, capazes de passar por normais, relativamente comuns, como a Idrea. Eles começaram a fugir para aquelas montanhas gerações atrás. Eles colocam os mutantes deformados na frente e chamam de beco do espantalho. Agora, quanto à Idrea, ele interrompeu a fala e olhou para o monge. Ela envia seus lamentos. Pelo quê? Provavelmente por evitá-lo na praça. Por ter provocado você também,
Suponho, lá na casa dela. Como você se sente em relação a ela? Nim buscou palavras, mas nenhuma veio. Entendo. A secretaria não pode ter contato visível com ninguém de Nova Jerusalém. Você entende isso? Não, milord. Os objetivos deles são controversos. Os nossos também são. Eles são refugiados e são acusados de matar guardas de Texarque quando escaparam da nação Vatita. Eles temem uma incursão de forças imperiais da província. Fique longe desse assunto e dela. Ela é problema. Será que eu não sei? Ele pensou miseravelmente. Ela não será mais aceita por nós como agente deles, o cardeal acrescentou bruscamente. Isso deve ser o fim da questão. As carruagens de Texarque ainda estavam carregadas de bagagem, e tanto o pessoal militar quanto o civil estavam parados como se esperassem ordens. Um monsenhor bloqueou educadamente o caminho do cardeal e perguntou seu nome e assunto. Apenas diga a ele que o diácono vermelho está aqui. Posso declarar o propósito. Diga a ele que vim descobrir por que ele tentou fazer com que eu e meu secretário fôssemos assassinados. Balançando a cabeça, o monsenhor atravessou uma porta com a mensagem. Meio minuto depois, o palestrante Ulrich van Orden emergiu, pálido como um lençol, olhou aterrorizado para ambos e fugiu da sala. O cardeal olhou para Blacktooth e sorriu. Nimue agora entendia por que estava ali. Bramponi foi chamado para entrar. Blacktooth sentou-se perto da porta, que não estava totalmente fechada. O arcebispo de Texarque ainda não havia tirado suas roupas de viagem. O tio do Anega andava de um lado para o outro furiosamente. Elia, como ousa me acusar, mesmo que por brincadeira, na frente de meus servos e visitantes? Ele brameu. Eu não sabia que você tinha um visitante. O monge ouviu seu mestre mentir. O tolo parecia muito perturbado. Peço desculpas, Orion. Bem, sim, Orden é um tolo. Quando ele nos notificou sobre o assassino de Corvani, ele associou a coisa a você e a um de seus homens. Sinto muito que alguém tenha tentado matá-lo, mas me ressinto de sua insinuação, Elia. Como você sem dúvida se ressentiu da de Orden. Peço desculpas novamente, Vossa Eminência. Eu me pergunto se o próprio Orden não estava por trás disso. Mas vamos deixar essa ferida sarar. E agora, Orion, você também curará a igreja prestando homenagem à sua santidade. Eu sei como você deve se sentir, e embora a eleição tenha sido muito irregular, ela é claramente válida. Seja generoso. O novo Papa quer voltar para casa na Nova Roma, incondicionalmente, onde o Império o quer, sem exigências. Você conseguiu o que queria. Houve uma interrupção tão grande na respiração de Bramponi com a palavra queria que Blacktooth quase pôde ouvir o que faltava exceto a tiara, que não veio. Ele não faz exigência de retirada das tropas de Texarque, Orion. Houve um longo silêncio. Devo consultar muitos outros cardeais, Elia. Obrigado pelo seu conselho, disse o homem grande finalmente. Não gosto do que estou ouvindo, mas não sejamos inimigos. O que você tem ouvido? Que você agitou a cidade, que seus agentes causaram as revoltas. Ou que o próprio, Iar, eremita causou. Mentiram para você. O povo teve que arrastar aquele eremita para o conclave. Fale com Gerard. Fale com Blaise. Depois fale com sua santidade,
aquele eremita, por amor à igreja. Um amor que compartilhamos. Oh, sim, Elia. Eu sei que você ama a igreja. É pelo que mais você pode amar que eu me pergunto. Veremos, veremos. Na saída, Bramponi descobriu que Blacktooth havia se juntado no escritório externo a 3 eleitores frustrados que vieram a Valana como aliados de Texarkee. Um deles, porém, já havia se ajoelhado aos pés do Papa Amen e sido abraçado por sua santidade. Bramponi trocou opiniões sobre o clima com eles e seguiu apressado. Porque o senhor queria que eu fosse com o senhor lá, milord? Blacktooth perguntou inocentemente. Porque eu sabia que Ordine estava lá, é claro. Eu queria que ele temesse que fôssemos acusá-lo. Francamente, eu queria colocá-lo em apuros com o arcebispo. O senhor acha que ele contratou os homens? Se não contratou, ele sabe quem contratou, mas sabe que foi um erro. Acho que estaremos seguros agora. Isso apenas prova que eles são perigosos. Agora todos precisamos de um descanso após o pior conclave que já vi. Tire 2 ou 3 dias de folga. Enquanto Blacktooth saía da secretaria, o guarda recepcionista na entrada entregou-lhe 2 cartas. Uma era um bilhete de Aidre. Ele olhou para o guarda, que o observava com uma expressão que fez Blacktooth perguntar. O remetente entregou isso pessoalmente. Foi entregue por uma jovem irmã em um hábito marrom, irmão São Jorge. Que não desagrade a vossa reverência o fato de eu não ter perguntado o nome dela, pois ela própria estava em silêncio e eu não quis estragar. Estragar o quê? O silêncio dela. Nimue estudou surpreso. Ele era um homem corpulento de idade madura e parecia um soldado aposentado. Seu nome era Elkin. Você já esteve em um mosteiro, não esteve? Estive em sua própria abadia por 3 anos na minha juventude, irmão, ao mesmo tempo que o cardeal. É claro que ele não era cardeal na época, nem mesmo diácono. E eu ainda não era soldado. Mas saímos ao mesmo tempo. Ele estivera lá para estudar, mas eu estava lá para, ele deu de ombros. Encontrar uma vocação ou não nem me completou, e resolveu deixar para se surpreender mais tarde com aquela informação. Sobre a irmã silenciosa. Ela vem aqui com frequência. A expressão do guarda soltou um sim antes que ele se contivesse e dissesse: você deveria questionar sua eminência sobre coisas assim, irmão São Jorge. Claro, obrigado. Ele se virou para sair. A outra carta era um bilhete do abade Gerard pedindo desculpas por não poder se encontrar com ele como prometido. Estou escrevendo a sua santidade em seu nome, meu filho, e pode ter certeza de que escreverei apenas o que for favorável às suas boas intenções. Seja lá o que isso signifique. O bilhete de Aidrea dizia: deixarei sua chitara na fenda da saliência abaixo da cachoeira subindo a colina a partir do antigo lugar do Papa. Blacktooth começou a caminhar naquela direção. Ele se perguntou por que ela não havia deixado a jetara com o guarda em vez do bilhete. Era uma caminhada de 8 quilômetros até a cachoeira, e a subida o deixou tonto. Quando chegou, um cavalo branco bebia no poço sob a queda d'água, e ele congelou por um momento, mas então viu que era um cavalo castrado em vez de uma égua, e usava rédeas, mas sem sela. O animal bufou ao vê-lo e trotou para fora de vista em uma curva da trilha. A cachoeira era pouco mais que um chuveiro e flutuava ao vento,
produzindo ocasionalmente um flash de arco-íris. Ele caminhou ao redor do poço, temendo e meio esperando encontrá-la atrás da queda. A Jetara estava lá conforme prometido. Estava ligeiramente úmida pela névoa da cachoeira, fazendo-o resmungar irritado e limpá-la contra sua túnica. Por que ela o fizera caminhar tanto? Ele olhou para as marcas de cascos na areia enquanto caminhava ao redor do poço novamente. Então ele parou. As marcas de cascos do cavalo cruzavam e cobriam parcialmente um conjunto de pegadas humanas, menores que as suas. Ambas levavam na mesma direção, para longe do poço. Ele lutou consigo mesmo por um momento e depois seguiu o rastro. As pegadas o levaram a uma ravina arborizada, depois sob uma saliência baixa que pairava sobre a margem arenosa do riacho cheio. Ele teve que se abaixar muito para andar, depois caiu de joelhos e rastejou. Então a encontrou. Ele tinha ouvido falar daquele lugar, mas nunca o tinha visto. Dizia-se que a pequena caverna sob a saliência fora o lar de Eyman Speklebard antes de o cardeal Bramponi comprar para ele a caverna reformada mais perto da cidade. A luz do sol inclinada filtrava-se através da folhagem e criava padrões delicados nas pedras e nas coxas nuas de Aedrea, que não usava mais o hábito de freira, mas sim uma saia de couro e um corpete acima da cintura. Ela estava sentada com a carne nua na areia nua. Ele viera seguindo o rastro dela de mãos e joelhos e, ao ver as pernas nuas dela, parou para olhar. Ela riu dele e guardou uma pistola que segurava no colo. Pode muito bem admirar o resto de mim. Ela levantou a saia e abriu as pernas para deixar a luz manchada brilhar em sua virilha, depois fechou as coxas rapidamente. Ele já tinha visto aquilo antes, vagamente, em um celeiro. Sua vagina era pequena como um furo de prego por causa das costuras, mas seu clitóris era tão grande quanto o polegar de Nimmi e, talvez por amá-la, ele não conseguia ver nada de repulsivo em sua genitália, por mais embaraçoso que fosse, e ela podia ver que ele não estava repelido, mas triste, curioso e envergonhado. Ela sorriu maliciosamente e deu um tapinha no braço dele. Ele sentou-se na areia macia ao lado dela. Por que você me provoca? Perguntou com melancolia. Agora ou lá em casa? Antes e agora? Sinto muito. Houve um monge fugitivo da sua ordem que parou na nossa casa uma vez. Ele não gostou de mim, de jeito nenhum. Estava apaixonado por outro monge. Eu me perguntava se você era como ele. E sua lacuna estava aparecendo. Lacuna. A lacuna entre o que você é e o que tenta deixar transparecer. Sou uma Gene, lembre-se. Eu vejo lacunas. Alguns me chamam de bruxa, até meu próprio pai quando está zangado. E o que você viu nessa lacuna? Eu sabia que você não era apenas um fugitivo como o outro, mas algo estava errado. Você era algum tipo de farsa. Eu me perguntava se você não era prisioneiro do cardeal. O riso de Nimmi foi distante. Algo assim. Eu estava em desonra. Você ainda está em desonra. Assim que o cardeal descobrir que te vi, estarei. Eu sei. Ele me ordenou que saísse da cidade. É por isso que não fiquei perto da cachoeira, para que você pudesse voltar pelo caminho que veio. Você me deixou um rastro. Você não precisava segui-lo. Sim, eu precisava. Ele a olhou com acusação.
Venha aqui para trás onde não podemos ser vistos. Ela rolou e rastejou de volta para a entrada da caverna, levando a arma consigo. Nimue a seguiu. A rocha acima tinha menos que a altura do teto e ele não conseguia ficar de pé, mas na luz fraca da entrada podia ver um colchão no chão, uma cela, uma mesa baixa com uma vela e várias caixas de madeira. Você tem morado aqui apenas por 3 dias. Seu empregador disse às irmãs para me expulsarem. Fiz minha última viagem a Valana. Não sou mais bem-vinda na secretaria. Nosso povo terá que arranjar outra pessoa. Vou voltar para casa sozinha. Aquele é o meu cavalo que você viu lá fora. Mas por quê? Sua Eminência me disse que você troca prata por bônus, mas... Bônus? Ela riu. Sim, isso é verdade. Não a verdade inteira, mas verdade. Ele não quer que eu cuide mais disso por causa de você e de mim, e por causa de Jaezes. Jaezes era um dos nossos. E agora seu cardeal acha que temos um espião entre nós. Ele pode estar certo, mas não sou eu. Onde você conseguiu a arma? Eu a roubei de um dos caixotes da nossa remessa. Remessa. Da Secretaria para Nova Jerusalém, é claro. Nimue estava incrédulo. Estamos dando armas para vocês. Não dando. Vendendo algumas, dependendo de nós para armazenar outras para o próprio arsenal do secretário. Você não sabia? Somos maiores do que você pensa, quase uma nação. As montanhas são fáceis de defender. Acho que não deveria ter vindo aqui, ele disse alarmado. Ela segurou o braço dele enquanto ele recuava em direção à porta. Não falaremos mais disso. Achei que você soubesse. A mão dela subiu pelo braço dele sob a manga da túnica, acariciando. Você é agradável e peludo. Ele sentou-se novamente. A arma estava sobre uma das caixas de embalagem. Ele a pegou. Cuidado, está carregada. Eu estava com medo, ficando aqui sozinha. Esse é o modelo menor, mas atira 5 vezes. Aqui, eu te mostro. Ela tirou a arma dele, manipulou-a e 5 objetos de latão caíram um a um da arma no colo dela. Se essas são as balas, onde está a pólvora? Ela entregou uma delas a ele. A parte de chumbo é a bala. A parte de latão contém a pólvora. Agora veja isto. Ela engatilhou e parte da arma girou em um pequeno ângulo. Puxou o gatilho e engatilhou novamente, causando outra rotação. Viu? Atira 5 vezes. E é fácil assim de recarregar. Ela girou o cilindro um clique de cada vez e deixou os cartuchos caírem de volta em suas câmaras. Mas como você recarrega os cartuchos? Não recarrega, no campo. Você carrega muitos cartuchos consigo. Há uma prensa de recarga na sua base, se você não perder os estojos. Eu nunca vi nada parecido. Nem eu, admitiu a Idrea. O machado me contou uma vez que qualquer um dos homens de sua tradição mataria quem quer que o seu empregador designasse, até o Papa, até eles mesmos. A comparação de Volshin desses lutadores com os assassinos do Anegan revelava seu desprezo até mesmo pelos profissionais entre os últimos.
Havia muita agitação em Valana para que alguém ainda pensasse em questionar que desculpa a secretaria poderia ter para manter um exército de 6 assassinos profissionais na folha de pagamento, embora Blacktooth estivesse se perguntando a mesma coisa desde que deixou a abadia de Leibowitz com o machado sob a asa de Bramponi. Ele sentia que estava menos a par das intenções do cardeal do que seu cargo interno sugeria. Ele agora percebia isso mais claramente desde que vira a arma de Aidre. Uma ala inteira da secretaria estava fechada para ele. Toda uma gama de atividades da SEC era invisível para ele. Ele tentava não ser curioso. Ele estava compartilhando temporariamente o escritório externo de Bramponi com outros 2 secretários especialistas, e eles observavam que pelo menos uma vez por dia alguém da ala proibida vinha ao escritório com uma pasta de documentos, era admitido no santuário privado de Bramponi e partia sem as pastas, que nunca eram arquivadas pelo escritório externo. Ele não tinha arquivos em seu santuário, mas um fogão para queimar papéis. Juntos, os outros 2 secretários haviam induzido uma opinião de que a ala proibida lidava com inteligência e operações, e com isso Blacktooth não discordava. Ele não disse nada a eles sobre armas.